Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e nesse vídeo aqui a gente vai ter uma aula sobre laudo pericial contábil, tá? Antes da gente iniciar a aula, deixa eu só pedir duas coisas para você. Primeiro, deixa uma curtida aqui no vídeo se você gostar dele, que ajuda bastante o nosso trabalho, tá bom? E o segundo pedido é se inscreve aqui no canal e ativa o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo por aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Pedidos feitos. Vamos agora para a aula, só explicando que essa aula é baseada em conteúdo do livro Perícia Contábil, do professor Antônio Lopes de Sá, a 11ª edição, e o livro é da editora Gen Atlas, tá bom? Iniciando então com o conceito de laudo pericial. Ele é a peça final do trabalho do perito, tá? E aí só uma observação, em respeito à nomenclatura que existe no Código de Processo Civil, o laudo pericial é aquela peça que o perito do juízo elabora. Parecer técnico contábil é aquela que os assistentes elaboram, tá? Mas vamos tratar como se aqui fosse a mesma coisa, entre aspas, dentro dessa aula, tá bom? Então, ele é o documento final que o perito elabora, tá? Como se diz aqui, ó, a manifestação literal do perito sobre os fatos patrimoniais devidamente circunstanciados, que vai gerar essa peça tecnológica denominada laudo pericial contábil. E nela vai conter o julgamento ou pronunciamento baseado nos conhecimentos que tem o profissional da contabilidade, em face de eventos ou fatos que são submetidos à sua apreciação. Durante o processo, como é usual, né, formulam-se quesitos ou perguntas, tanto o juiz, como o autor, como o réu podem formular por meio de seus advogados, e aí o perito examina a questão do que ele tem que analisar e dá sua opinião por meio do laudo, tá? Então, ele examina a questão ampla, não necessariamente só os quesitos, tá certo? Vamos em frente. E aqui a gente tem um exemplo bem resumido de como é a estrutura de um laudo pericial, tá? Então, vai ter a parte inicial aqui, ó, exige o senhor doutor, juiz de direito, da vara tal, e a gente se apresenta, né? Fulano de tal, perito nomeado, no processo tal, em que as partes são os autores tal e réus tal, requer a juntada do laudo pericial, concluído, cujo teor é o seguinte. E aí aqui está bem resumido, né? Mas tem aqui, ó, quesito dos autores. Primeiro quesito, valor atribuído do patrimônio para efeito de determinar o valor da sociedade está correto? E aí vem a resposta. Ó, conforme anexo primeiro, o valor atribuído não está correto, contra a correção, os itens um e 3 e aí você vai explicando por quê, né? Você entende que está errado. E aí depois, quesito dos réus. Primeiro, o valor de tanto do patrimônio líquido do balanço, encerrado naquela data, foi reavaliado para servir de base de cálculo dos sócios? Resposta, sim, houve reavaliação, porém a mesma deixou de incluir alguns elementos, conforme está demonstrado no anexo 1. Então, você vai respondendo, né, os quesitos. Depois, você pode fazer ainda a sua própria análise ali, que você julgar importante, em cima do objeto da perícia, tá? É, e aí, por fim, você encerra, né, o laudo. No caso aqui, ó, Belo Horizonte, Antônio Lopes de Sá, contador, CRC, e aí assina tudo certinho e entrega, tá? Mas basicamente assim que funciona a estrutura de um laudo. Esse aqui está bastante resumido, mas dá para a gente ter uma ideia, né? Vamos em frente. E aí, ó, é importante dizer, não existe uma estrutura padrão de laudo na arbitragem ou em procedimentos extrajudiciais, mas formalidades que compõem essa estrutura. O Código de Processo Civil, no artigo 473, ele vai estabelecer uma estrutura mínima, né? Condições mínimas, tá? Então, no mínimo, o seguinte, prólogo de encaminhamento, que é aquilo, né? Exímio, senhor doutor juiz da vara tal, processo tal, autor e réu são esses, advogados, enfim. O método científico aplicado, as análises técnicas e científicas, e aí percebe que as análises técnicas e científicas não se confundem com os quesitos e respostas. É importante você ter quesitos e respostas ali, mas você fazer sua análise técnica e científica também, tá? Tem que ter também a assinatura do perito, anexo, se houver, e pareceres, se houver também, tá? Você pode tudo isso anexar. Isso é a estrutura mínima que tem lá no CPC, Código de Processo Civil de 2015, tá bom? Além disso, mas isso é assunto para outra aula, a norma de contabilidade, ela também traz uma estrutura mínima, mas isso aí a gente é assunto para uma outra aula, tá bom? Vamos em frente.
Para os requisitos de um laudo pericial, né, para que ele tenha uma boa qualidade, é preciso atender no mínimo 6 pontos. Primeiro, tem que ser algo objetivo, com rigor tecnológico, conciso, argumentativo, com exatidão e clareza, tá? Então, ele é objetivo, mas, ao mesmo tempo, tem que seguir o rigor tecnológico, tem que ser conciso, mas a argumentação tem que ser convincente, tem que ter uma exatidão e uma clareza na resposta, tá? E aqui a gente traz alguns exemplos, ó, sobre questões de laudo, né? Se não, vejamos, ó, uma resposta objetiva. As depreciações calculadas no exercício tal, na base percentual aplicada sobre os saldos das contas, não espelham a realidade. Os valores deveriam ser de tanto, tanto e tanto, considerando-se a vida útil dos bens relacionados no anexo número tal e os laudos do Instituto Tecnológico de algum lugar que afixou. Não ocorrendo outros fatores, como os de obsolescência, sinistro, etc., que interrompam a vida útil, a depreciação deve limitar-se dentro de uma razão que considere a vida útil o valor para que se encontre as cotas de depreciação pertinentes. Então, perceba, esse tipo de resposta é objetiva, não é? Mas vamos voltar aqui, ela é objetiva e, ao mesmo tempo, tem rigor tecnológico, eu explico os porquês, está concisa, está argumentativa, tem uma exatidão de resposta com bastante clareza. Um exemplo do que não responder, né? Resposta não objetiva. Veja, as depreciações parecem aceitáveis porque a empresa naturalmente as calculou dentro de suas conveniências. Isso aqui seria o que não fazer como resposta, né? Um outro exemplo, uma resposta concisa inadequada. O valor dos estoques foi determinado corretamente no exercício tal? Resposta: não. Nunca faça isso, né? Sim, não. É sempre sim, porque, não porque. Veja agora uma resposta concisa, porém adequada, argumentativa, com rigor. Não. Os valores dos materiais. O valor dos materiais foi tomado apenas pelo preço de fatura, sem considerar demais custos na compra que devem aumentar os custos materiais. O anexo número tal demonstra tal irregularidade. Além de tal procedimento, ferir o que dispõe a lei número tal, fere a norma de avaliação contábil CFC número tal e altera o resultado da empresa a menor. Então, veja, concisão é uma coisa, mas sim ou não não é suficiente, né? Tem que atender os 6 pontos. Tem que ser objetivo, tem que ter rigor tecnológico, ou seja, estou citando as normas, concisa, argumentativa, exata e clara daquilo que eu estou dizendo. Então, isso aqui exemplifica muito bem duas formas de respostas e de argumentos que eu posso utilizar, como fazer e como não fazer, tá bom? E aí, tratando sobre os anexos, são em geral é o seguinte, né? Para que servem esses anexos? Dentro das respostas e análises, para que eu dê respostas mais concisas, né? Eu posso deixar os maiores detalhes para anexo. Como, por exemplo, eu posso dizer, ó, conforme cópia de contrato que está no anexo primeiro, isso aqui está correto por esse e esse motivo, porque o contrato diz isso. Ou ainda, né, conforme o inventário de mercadorias da data tal, foi verificado que o estoque está discrepante com a contabilidade. Ou ainda, né, demonstração do valor de cota da empresa, cujo anexo terceiro está ao final do laudo, mostra que os valores condizem sim com a alegação inicial, tá? Então, eu dou respostas mais concisas, e aí quem precisar de um maior detalhamento documental, de memória de cálculo, o que quer que seja, ele vai lá para o anexo, né, e olha em maiores detalhes, tá? Não compromete minha resposta, não é só dizer, vá para o anexo tal que você vê. Não, é explicar sim por causa disso, não por causa disso, o valor é esse, está correto, está errado, ok. Mas você deixa esses maiores detalhamentos para os anexos, para você não dar respostas muito longas e aí terminam comprometendo a leitura do laudo consequentemente, a compreensão desse laudo, tá? E aí tem um exemplozinho aqui do que a gente faz ao final, né? Ao final lá do laudo, a gente diz, ó, esse laudo contém, no caso aqui, 3 anexos, quais sejam? Anexo primeiro, cópia de contrato de compra e venda. Anexo segundo, inventário de mercadorias. Anexo terceiro, demonstração de valor das cotas. Aí você vai enumerando e elencando quais são todos os anexos que vão compor esse laudo, tá? E eles têm essa relevância
de serem um gancho entre o que você está comentando no laudo e o maior detalhamento que, porventura, aquela resposta necessita. Tá certo? Tratando agora de laudos coletivos, né? Em muitos casos, a exigência legal ou interesse de quem requer a perícia, o trabalho é feito por mais de um profissional. No caso judicial, temos pelo menos três peritos, né? O do juízo e os assistentes, um do autor e um do réu. Então, é comum que possa haver um laudo coletivo, ou seja, realizado por uma junta de profissionais. Como há também casos extrajudiciais, por exemplo, avaliação de bens para aumento de capital. A lei obriga que hajam três peritos, tá? Alguns inquéritos administrativos podem precisar de vários peritos. E aí, como se trata de um trabalho coletivo, o que é que pode ocorrer? Concordância plena, parcial e ou discordância total entre os peritos. Quando há concordância plena, todos eles assinam o mesmo laudo e entregam. Ponto. Tá? Quando há concordância meramente parcial ou discordância total entre os peritos, aquele principal vai apresentar o seu laudo e aí os demais apresentam laudos divergentes, parcialmente divergentes ou totalmente divergentes, tá? É uma possibilidade. Nos casos de discordância, você vai apresentar o laudo em separado, né? Como eu disse, tá? E aí é preciso não necessariamente, não somente que eu diga, discordo, mas eu preciso argumentar e muito bem, justificar muito bem o porquê eu estou discordando, tá? Se todos concordam, como eu já disse, assinam todos em conjunto. Os que discordam apresentam em separado, ok? Com o máximo de argumento possível para justificar por que é que você está dizendo que discorda daquilo ali. E aí temos um exemplo aqui, ó, de um laudo em separado, tá vendo? O laudo pericial contábil em separado. E aí eu venho com aquela introdução, né? O número do processo, a ação, autor, réu, as varas, data, os peritos assistentes. E aí vem para os quesitos. Quesito número 1, por exemplo, de acordo com o perito do juízo. 2, também de acordo com o perito do juízo. 3, aqui a gente discorda. E aí a gente vai explicar detalhadamente por que é que a gente está discordando da resposta do perito do juízo para o quesito terceiro, tá bom? E aí explica com o maior rigor possível. Ah, e aí, quesito número tal, né? E aí você vai explicando, tá? Isso com parte dos autores. Aí a gente tem ainda os quesitos do réu. Quesito número tal, o perito discorda do perito do juízo, e aí apresenta sua versão detalhada, justificada, porque é que você entende, tá? Quesito número tal do réu também. Então você vai dizendo quais você concorda, quais discorda, e se discordar, detalha muito bem por quê, quais os argumentos que te levaram a discordar, tá? Então aí o perito signatário está de acordo com os demais quesitos de números tal, tal e tal, de autores e réus, e aí, né, deixa claro que os demais ele concorda, não há o que se discutir, mas apresenta o seu laudo em separado, discordando do que ele achar pertinente, desde que ele consiga argumentar muito bem por que que ele está discordando, tá? E aí conclui, né? Local, a data, local, o nome, número do CRC e a assinatura, ok? Então, assim funcionam laudos coletivos, tá bom? Se fosse tudo de acordo, era um laudo só, todos eles assinavam e estava tudo bem, ok? Em perícia judicial, é um tanto raro que aconteçam laudos coletivos assim que todos concordem. Pode acontecer? Pode, mas não é tão comum, tá? Normalmente cada um apresenta suas razões. Vamos falar ainda também de uma coisa que é prevista no parágrafo 5º do artigo 465 do Código de Processo Civil, diz respeito ao laudo insuficiente e laudo deficiente. Laudo insuficiente é aquele que não esclarece tudo o que dele se espera como meio de entendimento sobre uma questão ou várias que tenham sido formuladas, enquanto que um laudo deficiente é aquele feito com ausência ou disfunção de uma estrutura técnica científica que tenha sido apresentada com patologias. Em ambos os casos, normalmente vai ser solicitada uma nova perícia, e aí, provavelmente, os peritos que fizeram esses laudos insuficientes ou deficientes têm que devolver o dinheiro que eles já receberam, né? Tem algumas implicações, tá? Mas é importante a gente entender que isso o que trata aqui do parágrafo 5º do artigo 465 do Código de Processo Civil não é sinônimo de esclarecimento de laudo, tá? Um laudo ele pode não estar devidamente claro, mas aí não é suficiente para dizer que ele está insuficiente. O laudo insuficiente, ele omite ou distorce.
O esclarecimento ele não faz isso, mas apenas ele deixa margem ali para uma interpretação duvidosa, para mais de uma interpretação, ou não está muito claro alguma coisa, tá? Então é importante a gente entender que há uma diferença entre o laudo insuficiente e deficiente para o esclarecimento de laudo. Esclarecimento de laudo, simplesmente o perito que fez vai ser solicitado esclarecimentos, ele vai lá e esclarece. Isso aqui não enseja uma nova perícia, como seria nos casos que eu citei aqui de laudos insuficientes ou deficientes, tá bom? E para finalizar, é muito importante aqui, a parte mais importante, talvez, desse vídeo, quais são os limites da pertinência de opinião no laudo pericial. Então, veja, tanto é que eu grifei aqui, né, tudo. Ó. Quando o perito contábil está a serviço do juiz por ele nomeado, ele tem por responsabilidade principal orientar a decisão do magistrado. Ponto. Então, essa orientação pode estar, muitas vezes, para além do que foi questionado, ou seja, está para além dos quesitos que foram formulados. Então, é dever do perito, né, até por exercício de consciência ética, ir além do que requer o que está sendo colocado nos quesitos. Ele deve acrescentar tudo aquilo que seja pertinente à questão pericial e que possa contribuir para a decisão a que ele foi, detectado, tá? Então, tudo que ele julgar necessário a colaborar com a decisão do magistrado, mesmo que não tenha sido alvo de quesitos, mas faça parte do objeto da perícia, ele tem o dever de colocar, de incluir isso no laudo. É o que a gente chama de espírito de opinião. Afinal, o laudo é a opinião de um especialista, né? Então, é você entender o que é que o juiz, o magistrado, ele espera ter como orientação para proferir sua sentença. Então, respeitado o objeto e objetivo da perícia, se eu considerar que os quesitos não comportam tudo aquilo que é relevante, né? Eu tenho o dever de extrapolar os quesitos e fazer a minha análise para além dos quesitos. Eu não posso extrapolar objeto e objetivo da perícia, tá? Mas eu tenho esse dever do espírito de opinião, tá bom? Então, eu não devo me limitar aos quesitos, mas sim ao objeto e objetivo da perícia, ok? Então, é isso, tá, pessoal? É isso que eu tinha aqui para comentar nesse vídeo sobre laudo pericial contábil, tá? Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Qualquer dúvida ou comentário, escreve aqui abaixo que a gente troca uma ideia, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final assistindo aqui a aula. E no mais, vou só repetir aqueles dois pedidos para a gente fechar aqui esse conteúdo, tá? Deixa uma curtida aqui no vídeo que nos ajuda bastante e se inscreve aqui no canal ativando o sininho da notificação. Valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo.